Hoje eu estava com o Dinardo, Roberto Dinardo, lá da S, Ah, da legal. Nebitu, e a gente estava falando sobre gêmeos digitais. Então, você criar uma estrutura digital de um ativo físico e isso gerar um monte de informação para você com sensores que você vai ter, e isso você pega esses dados, então você consegue tomar decisões em tempo real, prever o futura falha. Então, a temperatura desse cara começou a descolar 1%, 2%, 10%, está diferente dos outros, não tem nenhum porquê, esse cara vai falhar. Então, você consegue limitar. Então, o gêmeo digital para um ativo, ele está hoje, da mesma maneira, as empresas estão investindo nisso, e também estão investindo muito mais aqui fora do Brasil do que aqui, mas em segurança no mesmo sentido. Vamos pensar, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Na pandemia, todo mundo precisava fazer CPAT, né? Então, como que vai fazer CPAT e tudo mais? Então, eu ajudei como consultor, uma consultoria para uma empresa que ela criou um aplicativo para você gerenciar CPAT, né? Para você ter um evento virtual, porque as pessoas não podiam se encontrar. Quem estivesse presencial participaria presencial, com espaçamento, distanciamento, máscara e tudo mais, mas você conseguia fazer com que as pessoas se integrassem. Tem a questão também da saúde mental, né? Então você trabalhava um pouco disso, porque as pessoas estavam meio paranoicas. Então, a tecnologia ajuda dessa maneira. Agora, vamos imaginar, você tem um gêmeo digital de uma linha que está sendo construída. Você planejou, e esse gêmeo digital ele tem todas as medidas, as distâncias e tudo mais. Então, a hora que você vai ter um trator trabalhando, cavando no começo da obra, e tem uma linha de transmissão aqui, você pode colocar neste trator um sensor e georreferenciando, ou até na programação do trator, para que limitando a distância. Limitando a distância, legal, a ação dele. E colocando. Então, esse é um exemplo. Agora, vamos pensar, né, no trabalhador. Então, imagina a gente, esse relógio. Eu estava na rede com meu filho, um filho pequeno, de 2 anos, eu fui na hora de dar mamadeira à noite, desliguei a luz e tal, fui colocar a rede e ela ficou no gancho, não entrou, ficou na ponta, mas ela estava segurando. Fiquei lá com ele, caí da rede. A hora que a rede caiu, mas a rede estava baixinha, eu caí, o relógio identificou, falou: você caiu? Você está bem? O que mais que ele mede? Ele mede temperatura, ele não mede temperatura, mas mede oxigenação do sangue, mede batimentos cardíacos e outros logo vai ter. Então você imagina, por exemplo, um trabalhador, trabalhos remotos, áreas todos remotas, os trabalhadores com esses wearables, vestíveis, né, esses detectores. Então eu me lembro de um acidente que teve lá na Eletropaulo, de um cara que tinha, acho que, diabetes, e ele teve um mal súbito lá no alto do poste, né? E aí ele teve um acidente. Então, isso pode ser detectado com antecedência, né? Então, com todos esses sensores que você pode colocar, você detecta isso, impede que o cara se acidente. Então, você tem tudo que veste. Você tem exoesqueletos, imagina? O cara colocar algumas ferragens, alguma coisa que se prende a ele, que ajuda ele a levantar um peso ou a não ter a postura. Você tem sensor de temperatura, tem sensor de oxigenação, falei, tem um monitoramento do ambiente, por outro lado, né? Então você coloca sensores no ambiente, aí você vai saber, pô, tem gás, não tem gás, tem oxigênio, tá calor, tá frio, vai vir uma frente fria, tá vindo um vento. Então você tudo consegue detectar a fadiga do cara, batimento cardíaco aumentou, o que está acontecendo com o cara? Isso vai ajudar demais. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Então você tem toda essa parte que é dos sensores, né? Aí você tem também, vamos colocar os aplicativos e plataformas, né? Então você ter um big data de tudo que está acontecendo é fundamental. Você fez inspeções em todas as suas... Todos os dias você identificou, né? Fora o fato de você não deixar isso passar muito tempo. Você tem vamos até dar um passo atrás. Incidentes. Reportar os incidentes. Hoje caiu uma chave de fenda lá do alto do poste. Então, legal. Você vai anotando isso, você vai tendo isso como Big Data, e você vai analisando isso, você consegue identificar os padrões, como Netflix. Consegue prever. Então, e aí que eu entro até com uma questão e com uma crítica minha que eu faço aqui para algumas empresas. A gente vai precisar de especialistas para analisar esses dados. Então, o cara na área de segurança, e é o que eu falo para os profissionais,
O cara precisa se atualizar e entender que ele vai ser o gerenciador dessas informações. Isso quer dizer, ele vai precisar tomar a decisão. Né? O robô vai coletar os dados para ele. O robô vai fazer isso. Mas quem vai tomar a decisão é o cara. E a análise mesmo, ele vai ter que fazer. Você né? entendeu? E aí ele tem que ser um especialista. Ele tem que, pô, beleza, então ó, a medida vai ser essa, a medida vai ser aquela. Porque não vai precisar ficar com o cara lá levantando a mão, falando do EPI, não vai precisar de nada disso. Você já vai ter a informação. Você já vai ter a informação. Né? O que você vai fazer com essa informação? Precisa ser especialista. A tomada né? de decisão tá ali na sua mão. Você entendeu? Tá ali na sua mão. E o resultado também. Então a decisão e o resultado, performance e resultado. Todo aquele trabalho que você ia ter de juntar esses dados, né? Exatamente. Vai ser feito o pelo robô vai fazer, né? exato, O robô pode fazer aí isso. O robô é outra linha, né? O- Você tem, por exemplo, drone e robô que vão executar algumas tarefas que hoje são muito Por inseguras. exemplo, você tem um drone para... Vamos lá, um trabalho em altura. Você tem um drone para fazer a PR para você. É isso aí. Deixa eu ver como que tá a condição aqui. Ou você já analisa o cenário antes do cara subir lá. Trabalho de linha viva, né? Você entendeu? Por exemplo, aconteceu esses dias aí num açaí, né? Falando até o nome da marca, não podia nem ter falado. Bom, aconteceu numa grande rede atacadista. Caiu o telhado. Tipo açaí, né? Tipo, Tipo açaí. aconteceu, caiu o telhado. Pum, caiu o telhado lá e foram fazer a análise e tal. O que aconteceu? A tromba d'água ali, um grande volume que era previsível, porque a gente consegue prever isso. Uhum. Era previsível e tal, mas o que faltou? Limpeza de calha. Fantástico. E aí o que aconteceu? Acumulou água, a estrutura não está preparada Uma para abertura. aquilo, pum, desceu. Gente, um drone. Um drone vai lá, antes do cara subir, pô, olha, aqui tá. Já limpa pontualmente no local, sobe com a plataforma, 5 minutos você resolve o problema e você evitou esse prejuízo. O mercado parou, quer dizer, acabou. Quando a operação. a gente falava no passado de fazer isso com cesta aérea, todo mundo falava, meu, esquece, né? Cesta aérea não tem. Aí hoje todo mundo usa. Ah, drone, há um tempo atrás, eu falei, nossa, cara, não, todo mundo agora tem drone, você tem Sim. drones baratos. Então a tecnologia vai chegar. Vai. Vai melhorar, vai baratear. Então você pega, por exemplo, neste caso, ou num caso que você vai fazer uma atividade num poste, você pode gerar um gêmeo digital disso, facilmente, rapidamente, bota todo mundo para planejar isso, trabalhando naquele modelo e discutindo qual que é o melhor posicionamento de escada, quais são os riscos, tudo no ambiente virtual.